pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre um tema que já estava pré-anunciado no último vídeo em que eu dei conta do lançamento por parte da Digi, dos canais CMTV e dos canais Now. Eu disse-vos logo que estava muito curioso para perceber como é que as outras duas low cost iriam reagir a este lançamento. Isto porque, neste caso, o caso da Amigo, que é a terceira low cost que pertence à Vodafone, já detinha estes canais na sua grelha, portanto era o diferencial sobre o ponto de vista da televisão que esta operadora low cost tinha face às outras três, ok? Neste caso, à Digi, à Amigo, à Digi, à U e à Uso. E portanto estava muito curioso para perceber como é que ia ser a estratégia comercial por parte das outras duas empresas a quando deste lançamento. Queria perceber se iam ser algo, ou seja, se ia ser algo cuidado ou se iam fazer pompa e circunstância em cima da situação, e é muito interessante que cada uma delas optou por uma estratégia diferente, e eu sinceramente acho que isto é motivo para reflexão por parte de todos nós enquanto consumidores. Cada operadora decide o que é que quer fazer, isso é óbvio. Sabemos que as principais operadoras em Portugal estão em desespero total neste momento. O facto de Digi estar a progredir, o facto de perceberem que as pessoas abriram os olhos para a questão dos preços, não é somente as pessoas saírem ou não saírem, agora a pressão está do lado deles. As pessoas neste momento percebem que os preços que andaram a pagar ao longo de anos são muito acima daquilo que podem pagar. Os que já têm, neste caso, a possibilidade de estar a poupar na Digi já estão, alguns outros ainda estão céticos, mas há sempre o medo instalado no mercado, uma vez que as pessoas podem sempre, de um momento para o outro, verem uma luz, como viu o outro, e saírem de forma massiva para a Digi quando os seus serviços já estiverem mais amadurecidos. E portanto o medo existe. Se não existisse esse medo, estas operadoras low cost também não existiam, e nós sabemos também que o crescimento destas operadoras low cost coloca também em pressão os resultados das empresas, porque os lucros, neste caso operacionais, por parte estas três submarcas que foram lançadas são muito menores do que as empresas principais, apesar de fazerem crer que os serviços nas outras empresas são substancialmente melhores, são premium, VIP, uma coisa do outro mundo. Mas ao fim e ao cabo, para o comum mortal, os serviços das low cost servem mais do que bem, e por isso cada vez vão tendo mais adesão por parte dos clientes. Portanto, sem perder mais tempo, vamos analisar isto e depois no final fazemos aqui algumas considerações que eu acho que são importantes. Portanto, saiu aqui no For Good News, ou For G News, como vocês quiserem. Eu gosto de dizer For Good News, apesar de eu saber que é 4G News, mas acho que For Good News era um nome bem fixe. Mas digam aí, mano, sugestão para o site, se vocês acham fixe. Bom, Digi avançou e estas duas operadoras seguiram-lhe os passos. A U e a Uso já contam com novos canais na sua grelha. A Digi reforçou no início desta semana a sua oferta de televisão. Pouco mais de um ano após chegar a Portugal, a operadora passou a ter disponível na sua grelha os canais do Grupo Mídia Livre, mais concretamente a CMTV e a Now. E não demorou muito até que as outras operadoras lhe seguissem os passos. Estes canais já se encontravam disponíveis nas ofertas da Mel, NOS e Vodafone. No entanto, as suas low cost, Uso e U, não os ofereciam nos seus pacotes de TV, de forma a manterem condições semelhantes à Digi. A única exceção era a Amigo, que já tinha estes canais há vários meses na sua grelha. Nem 2 dias depois da Digi os adicionar à grelha, a U e a Uso já fizeram o mesmo. Isto é positivo para os clientes destas operadoras low cost, que apreciavam ter estes canais nas suas ofertas de TV, mas que até agora teriam de optar pela operadora principal, caso esses fossem prioritários. Ao entrarmos na zona de TV do site da U, os canais do Grupo Média Livre já aparecem em destaque na zona dos generalistas, sinalizados como novo. No caso da Uso, ainda não aparecem no site oficial, mas já existem relatos de clientes no Reddit de que foram adicionados à grelha. Ora bem, há aqui claramente duas estratégias comerciais diferentes. A U mais escandalosa, a mais arrojada, a fazer disso um lançamento com pompa e circunstância. A Uso, assim, a ser um bocadinho mais recatada, vamos dizer assim, a chegar ali, dropar os canais na grelha e está aí, pronto, não digas que vens daqui, só para nós mantermos aqui a linha igual entre aquilo que a Digi faz e aquilo que nós fazemos. Portanto, nós sabemos que neste momento as outras três operadoras são basicamente um espelho da Digi. Portanto, tudo aquilo que a Digi fizer, as outras operadoras vão fazer também. E, portanto, não seria de espantar que isto acontecesse. Aliás, se vocês recuarem até ao vídeo em que eu faço a apresentação dos canais CMTV e Now na Digi, vocês veem que estou muito curioso para perceber como é que as low cost vão fazer. Porque eu achei mesmo que não ia haver nenhuma operadora,
alguma operadora destas a fazer grande poupa e circunstância do lançamento destes canais. Eu pensei que aquilo que a Uso fez fosse um bocadinho o mesmo que neste caso a U ia fazer, mas não. A U foi mais arrojada e a U teve a capacidade de lançar isto, amigos. Pá, eu queria que vocês refletissem sobre isto, ok? Um post, neste caso aqui no Facebook da U, em que dão pouco em circunstância tal qual aquilo que a Digi fez, ok? Portanto, a U TV agora ainda mais completa, com os canais, traca-traca, traca-traca. Portanto, pá, sinceramente, boas notícias, a CMTV e o Canal Now chegaram à UTV. Pá, eu acho isto de uma inconsequência tal, porque sinceramente, é assim, todos nós sabemos que o dono da U é a nós, e todos nós sabemos que a nós tem estes canais desde sempre. Portanto, sabíamos claramente que era por estratégia que esta submarca não tinha estes canais, ponto final. Portanto, nós sabemos que era precisamente porque a Digi não tinha, que eles também não tinham. Portanto, isto significa que, claramente, apesar de terem os direitos e terem essa possibilidade, a nós decidiu deliberadamente não entregar esses canais, uma vez, ou seja, não dando esse serviço adicional aos seus clientes da U, uma vez que a Digi não tinha. Portanto, ao fim e ao cabo, vocês que estão na U são clientes da Digi. Portanto, o vosso serviço só vai melhorar se a Digi melhorar. Portanto, vocês que estão na U, que estão na Uso, neste caso, não vou colocar a Amigo nesta equação aqui, neste caso concreto, porque a Amigo já disponibilizava estes canais, era o diferencial dela a nível de televisão face às outras duas concorrentes, e neste caso a Digi também, certamente. Mas neste caso, tanto na Uso como na U, a vossa vida só vai melhorar se a Digi melhorar também. E portanto, isto é só escandaloso no meu ponto de vista, porque isto faz parte daquela cultura bafienta que nós temos em Portugal de as grandes empresas que já estão sentadas em cima do mercado acreditarem que este tipo de jogadas fazem alguma coisa. Acreditarem que por neste momento a CMTV e a Now estarem disponíveis na U, isto seja motivo de orgulho ou de anúncio ou do que seja. Neste caso na Digi até o poderá ser, uma vez que é uma empresa de raiz que está a celebrar novos contratos. Agora, no caso concreto da U, qual é a novidade que a empresa detentora da U é a nós e que já detém estes serviços há décadas, não vou dizer há tantas décadas assim, porque estes canais não são assim tão antigos quanto isso, mas qual é a pompa e circunstância deste lançamento? E depois é assim, coisas que me fazem confusão. Se vocês vierem aqui aos comentários, houve um senhor que foi o Bruno Coelho que disse sempre a copiar da Digi Portugal, que anedota. E a U responde, isto é que é mais engraçado, e a U responde e diz assim: boa noite, Bruno. A U tem um foco claro em criar soluções que se ajustem às necessidades dos nossos clientes de uma forma prática e transparente. Cada operadora tem a sua estratégia e, enquanto estamos sempre atentos ao mercado, a nossa missão é oferecer um serviço simples e de qualidade, com preços acessíveis e sem surpresas. O importante é que os nossos clientes se sintam valorizados e satisfeitos com o que oferecemos. Mas isto é uma resposta tirada da onde? Do chat GPT, amigo. É que nada do que está aqui faz sentido. Portanto, dizermos que a U tem o foco claro em criar soluções que se ajustem às necessidades dos clientes de uma forma prática e transparente, a pergunta que eu faço é: quais é que foram as necessidades dos clientes que foram satisfeitas, tendo em conta que só realizaram isto porque a outra operadora com a qual vocês estão a concorrer decidiu fazer? Qual é que foi a necessidade que foi suprimida aqui por vossa iniciativa? Nenhuma. Portanto, se eu tivesse uma empresa, eu queria, se eu verificasse que o facto de eu não ter canais CMTV e canais Now fosse uma necessidade grande que os meus clientes tinham, eu iria entregá-las mal fosse possível. Não era um dia depois da Digi o fazer. Portanto, isto começa aqui. E depois aqui cada operadora tem a sua estratégia. Peço desculpa, eu não sei qual é o nome da pessoa que respondeu isto. Se calhar até estou a falar para uma IA. Mas a U não tem estratégia nenhuma. A estratégia da U é uma estratégia de contenção. Da Digi, basicamente. Tudo o que a Digi fizer, nós vamos replicar. Ok? A estratégia da U não existe. Ok? É simplesmente não ser demasiado boa para não fazer concorrência à própria nós. Basicamente é esta a estratégia da U e não dar um passo maior do que aquilo que a Digi for fazer, uma vez que nós nos queremos aqui colocar no mercado como sendo uma empresa que está a ser uma alternativa, neste caso, à Digi. E depois é aquelas coisas, estamos sempre atentos ao mercado, pois já percebemos, e a nossa missão é oferecer um serviço simples e de qualidade, ok, com os preços acessíveis e sem surpresas. Pá, eu acho que. E depois é importante que os nossos clientes se sintam valorizados e satisfeitos. Eu não sei qual é o cliente da U que se vai sentir-se extremamente desvalorizado, uma vez que nada daquilo que é melhorado por parte da U é feito
de livre e espontânea vontade com o benefício dos clientes. É feito só como contenção do problema que está a acontecer nas telecomunicações. Portanto, isto sinceramente, para mim é aberrante. Isto que está aqui para mim é aberrante. Pá, e depois temos a estratégia contrária, que foi neste caso a U caladinha, não fez barulho, simplesmente chegou aqui ao site e colocou a CMTV e a Now na grelha de informação. CMTV, Now, espetáculo, malta que foi lá à sua televisãozinha que estava na uso, passou a ter os serviços. Não vamos armar escândalo, não vamos fazer barulho, não vamos fazer disto uma grande coisa. Pá, eu aqui tenho que bater palmas ao uso, apesar da intenção ser a mesma. A intenção é exatamente a mesma, não vão dar um passo maior do que aquilo que a Digi for fazer. Pá, e é reprovável, na minha opinião. É de reprovar este tipo de comportamento, apesar de eu conseguir compreender a nível de empresa. É óbvio que eles não vão querer melhorar as empresas low cost sob pena delas passarem a ser uma alternativa real até às suas próprias empresas principais, e até da própria boca do Miguel Almeida já saiu a indicação de que estas empresas têm uma margem de lucro, ou trabalham com um lucro muito, muito mais pequeno do que as empresas principais, e nós sabemos isso, basta ver os preços dos pacotes de umas e de outras, não é? Mas apesar de tudo, eu acho que no meio desta hipocrisia, não é? A uso foi aquela que esteve melhor. Pá, ok, pronto, vocês já sabem que nós vamos replicar tudo o que eles fizerem. Eles têm, nós lançamos. Pronto, está lá, acabou. Não vamos fazer um grande anúncio, pelo menos que eu tivesse visto, ok? Se calhar até já está para aí um anúncio qualquer, não sei onde, mas pelo menos que eu tivesse visto. Eu acho que sinceramente não lançaram, mas se tivessem lançado, digam aí nos comentários. Eu sei que eles mandaram SMS e que mandaram e-mails, ok? Para os clientes a informar que entretanto já tinham a CMTV e Now. Mas isso eu vou encarar isso como sendo neste caso, uma comunicação, ok? Aos seus clientes. Agora, fazer disto, pouco e circunstância, meter num Facebook como sendo um anúncio de uma grande novidade, como a U fez, na minha opinião, já é algo bastante mais ridículo de se fazer. Mas é a minha opinião, é assim que eu encaro enquanto cliente este anúncio, não sei quanto a vocês. Pá, mas sinceramente, as considerações finais que eu quero fazer a isto, claro que ao final das contas toda a gente saiu beneficiada, toda a gente que está nas low cost e não está, neste momento passam a ter esses canais, e se para vocês era importante, ótimo, está aí. Mas sinceramente eu quero que vocês pensem sobre isto. Eu quero que vocês pensem sobre a forma como nós neste momento temos o nosso mercado das telecomunicações a agir. Nós não temos nada demasiado novo a surgir, nós não temos nada, tirando se calhar aquelas marcas, que eu vou dizer as marcas jovens, as WTF, as Yorns, etc. da vida. A Yorn com aquele tarifário que nós analisámos aí aqui há uns tempos atrás, tirando essas algumas novidades, sinceramente não se vê nada diferente a ser feito. Ou seja, as empresas de telecomunicações, em vez de estarem ativamente a procurar soluções para se diferenciarem das outras, para criarem um mercado, para aquecerem um mercado de concorrência, de maneira a que os clientes optem por uma ou por outra, não, estão simplesmente sentados no pedestal lá em cima, a tentarem de alguma forma limitar alguém que está cá em baixo, a partir-lhes a torre gigante onde eles estão sentados, e que todos os dias vai sendo partida, e que o objetivo deles é atrasar isso. Ou seja, e isto é triste, porque em vez de se estar a trabalhar para garantir melhores soluções, novas soluções, coisas diferentes, coisas que cativem o cliente, porque ao fim e ao cabo neste momento as três principais empresas, aquela estratégia de mercado que elas tinham, morreu de um momento para o outro. Desde novembro do ano passado, essa estratégia de mercado deles simplesmente morreu. A estratégia de serem as três operadoras do país morreu, agora são quatro. E o que é que eles decidiram fazer? Falava-se tanto, reparem, falava-se tanto da questão de que 4 operadores em Portugal eram imensos, e o que é que eles fizeram ao fim e ao cabo? Foi lançar 3 novos entrantes, ok? Ou seja, o problema deles não é existir muitas opções, o problema deles é existirem muitas opções que não terminem no bolso deles. Este é que é o principal problema, e foi isso que a Digi veio criar. Ou seja, até então existia mais operadoras em Portugal, como havia a questão da Novo, como havia a questão da Liga T, mas nenhuma delas lhe metia medo, ou porque era de pequena dimensão, ou porque eram operadoras móveis virtuais, ou porque simplesmente estavam cingidas ali a zonasitas onde não lhes fazia grande relevância. Portanto, o grande problema neste momento em Portugal, do ponto de vista destas três operadoras, é agora haver esta concorrência. Portanto, cada vez que entra um novo cliente na Uso, ou na U ou na Amigo, eles estão a perder dinheiro, ok? A menos que ele venha
proveniente da Digi, mas mesmo assim para ter ido para a Digi é porque já foi cliente antes deles. Portanto, isto é algo que eu acho que é muito importante de vocês perceberem, que é, nós estamos a passar aqui uma fase muito estranha. Eu levo isto a mal, sinceramente eu levo isto a mal. Claro, eu não sou ingênuo, não sou estúpido, eu percebo claramente que as empresas principais não vão querer abrir brechas, de estar a dar muito espaço à Digi, neste caso. Claro que estas empresas low cost existem precisamente para não exponenciar o crescimento da Digi e ao mesmo tempo não ir a zero aquele que pode ser o potencial de crescimento das empresas principais. Ou seja, sair um cliente da Amigo para, da Vodafone para a Amigo é mau, mas não é tão mau como sair da Vodafone para a Digi ou da Vodafone para as empresas do lado. Portanto, é sempre melhor perder uma parte do que perder tudo. Eu percebo isso e faz tudo sentido, mas eu acho que enquanto CEO, neste caso, das empresas, se eu fosse destas principais empresas, eu preocupar-me-ia a melhorar os meus serviços, a tentar trazer coisas diferentes, a tentar ser disruptivo até neste mercado, de um momento, de uma vez por todas, sair daquela apatia sem concorrência, daquela combinação em que todas fazem a mesma coisa, tentar ser diferente, porque eu acho que as empresas que não tentarem ser diferente, e tendo em conta que eles próprios já compreenderam isso, de que as telecomunicações vão necessitar claramente dessas fusões por causa dos ganhos de escala, etc. Mas se não houver algum rasgo de inovação, estas empresas vão acabar por ser consolidadas pelos grandes grupos, porque para fazer igual, para termos três empresas que se replicam umas às outras, não vale a pena mesmo. Porque aquilo que faz sentido nos países é haver concorrência. E se não houver essa concorrência real de criação de valor, de entrega de melhores serviços, pois então é mesmo o caminho de se juntarem, porque não faz sentido ter três estruturas a pagar quando se pode reduzir a uma ou duas, e as empresas ao fim e ao cabo têm todas o mesmo mindset e nem vai fazer muita diferença. Portanto, eu acho sinceramente que vocês devem pensar sobre isto. Isto vai acontecer mais vezes. Todas as vezes em que a Digi crescer, vocês vão perceber que estas empresas low cost vão crescer. E eu agora estou expectante por perceber. Agora não vai ser tão simples. Há aí certos canais, vocês já tiveram a oportunidade de me dar aí alguns insights em relação, por exemplo, à questão da Sporting TV e à questão da Porto Canal, que eu tinha falado convosco, que eram interessantes, e mesmo a questão da Benfica TV, que são canais que são controlados diretamente por causa por estas empresas, ou seja, neste caso a Mel com o Porto Canal, e creio que a nós com a Benfica TV e com a Sport TV, e com a Sporting TV. A questão da Sport TV, que está também controlada pelas três empresas. Pronto, há aí vários canais que, ao fim e ao cabo, enquanto pelo menos as condições contratuais se mantiverem, a Digi não vai conseguir lá chegar tão facilmente e, portanto, não vai obrigar a uso a desenvolver. No caso de Eleven Sports, eu acredito também seja uma questão de preço e tempo, porque aí não há controle por parte das três operadoras para bloquear isso. E, portanto, nós vamos ver paulatinamente esses crescimentos a acontecer. Vai haver a questão da centralização dos direitos na Liga, também já tiveram a falar sobre isso, agora a partir, creio eu, de 2028, e portanto também vai haver aqui mexidas e a Digi pode ser beneficiada com isso. Mas sinceramente é o meu conselho e é o que eu vos digo. Eu gostava de ver estas empresas a utilizarem toda a sua capacidade na inovação, no desenvolvimento, na criação de coisas diferentes, com vista, neste caso, a melhorar a experiência do cliente e a tentarem fazer diferente e melhor do que o seu companheiro do lado, em vez de estarem ali as três ombro a ombro a replicar estratégias iguais. Uma ou outra de vez em quando têm umas ideias diferentes. Vejam, por exemplo, a questão agora no final de ano da ideia da Black Friday, não é? Porque é escandaloso quando nós temos, apesar que do ponto de vista do cliente até pode fazer sentido porque estamos a utilizar uma infraestrutura mais amadurecida, mas imaginem o que é vocês terem uma empresa que supostamente é uma empresa low cost da empresa principal, que só, ou seja, o preço da low cost em desconto, estão a perceber? Ou seja, o preço da low cost por si só já é mais barato do que a empresa principal. A low cost em promoção, em desconto, é que chega ao preço da Digi. Portanto, vocês vejam as camadas que estão aqui a ser criadas. Portanto, esta questão do Black Friday, que neste caso a Amigo e a U decidiram criar, que a U não replicou, mas com vista a tentar de alguma forma absorver clientes que estejam, por exemplo, algo descontentes com a Digi, que entretanto, ok, então tem ali o mesmo preço, vou para estas empresas, uma vez de que. E eu, antes de terminar o vídeo, que já vai longo, queria só deixar essa questão. Eu depois hei de fazer um vídeo mais aprofundadamente sobre isto, que é, eu acho que está a chegar à altura de nós colocarmos por A mais B, preto no branco,
quais é que são as condições para se operar em Portugal, ok? Porque é assim, eu acho que não faz sentido e eu acho que a Autoridade da Concorrência devia de, pelo menos olhar para o caso, perceber se faz sentido. Não faz sentido que exista uma operadora em Portugal que supostamente, ou 3 operadoras em Portugal, ou de submarcas, como vocês quiserem chamar, que controlem milimetricamente onde é que querem estar presentes. Ou seja, se a Uso, se a U e se a Amigo querem estar presentes no mercado nacional enquanto marcas de fibra, etc, etc, fibra, televisão, telemóveis, telefones fixos e não sei o quê, podem estar, não há nada contra isso. Agora, não podem estar a controlar as zonas onde querem estar, ok? Porque eu acho que pelo menos devia de haver uma ideia que era onde estiverem as empresas principais, portanto, se a Mel tem cobertura naquela zona, a Uso também tem que ter. Se a Vodafone também tem cobertura naquela zona, a Amigo também tem que ter. Ou então, se não querem que essas operadoras estejam lá, não as coloquem simplesmente no mercado. Porque eu estou a ver demasiadas vezes esta questão de que clientes da Digi, clientes que não têm Digi nas suas moradas, não têm as low cost. Pá, eu acho isso extremamente errado. Porque isso é um controle de mercado, ou seja, as pessoas, as pessoas pelo facto de não terem lá a Digi a passar, não vão ter aquelas submarcas. Eu entendo, porque se eles forem entregar, claro que faz todo o sentido, não é? Se eles forem entregar as low cost em todas as moradas onde eles têm as principais, o pessoal salta todo fora, não é? Mas a questão é, faz sentido que eles possam controlar onde é que querem ou não querem estar, sendo que já lá tem uma linha? Isso faz sentido? Isso é uma concorrência que faz sentido? Não é lesivo para o cliente da rua do lado que tem Digi ter Amigo, por exemplo, ou Uso ou U, e o cliente da rua ao lado que não tem Digi não ter? Não há aqui um conflito? Pensem sobre isso. Eu acho que a Autoridade da Concorrência devia de pensar sobre isso, porque parece-me estar a ser bastante errado, mas se calhar sou eu, tenho uma visão diferente. Portanto, meus caros amigos, fica aqui este vídeo que entretanto misturou vários assuntos, mas é o que é, e vemos no próximo Viciado Comentar.